A história que vamos mergulhar hoje é muito mais do que um mito antigo, sabe? É uma daquelas narrativas que atravessam o tempo, falando sobre rejeição, sobre resiliência e sobre o poder quase inacreditável de transformar a nossa maior dor na nossa maior obra de arte. Então se prepara, porque a gente vai conhecer a jornada de Vulcano. Imagina só, a primeira coisa que se ouve nesse mundo são essas palavras. Palavras de puro horror. E não de um estranho, mas da própria mãe. Pois é, essas foram as palavras de Juno, a todo-poderosa rainha dos deuses. E com essa frase, ela não só selou o destino do filho, como deu início a uma história de muito sofrimento, mas que terminaria com uma vingança, olha, absolutamente genial. A expectativa no Olimpo de vista a mil. Todo mundo esperando o nascimento do primeiro filho de Júpiter e Juno, o herdeiro dos céus. Seria que ele ia ter a força do pai, a beleza da mãe? Só que o que veio ao mundo não foi nada do que eles esperavam. O bebê era diferente, bem diferente. Peludo, com a pele escura, quase como se já tivesse sido queimado pelo fogo. Foi um choque total. E a reação, nossa, foi imediata e de uma crueldade sem tamanho. Júpiter, o paizão, o rei dos deuses, simplesmente virou as costas e foi embora. Mas para Juno, a mãe, foi ainda pior. Ela olhou para o próprio filho e não viu um bebê. Não viu um herdeiro, ela viu uma aberração. Aos olhos dela, aquilo era um demônio que sujava a imagem de perfeição do Olimpo. E é aqui que a tragédia fica ainda mais profunda. O bebezinho, coitado na sua inocência, tenta sorrir. Aquele sorrisinho de bebê, sabe? Mas Juno, já cega pela repulsa, pelo nojo, só consegue ver uma boca esgarçada, uma careta horrível. Naquele momento, pronto. A decisão estava tomada. Aquela vergonha precisava sumir para sempre. E então ela faz o impensável. Juno, a própria mãe, o arremessa do alto do Olimpo. Tenta visualizar a cena. Um recém-nascido caindo dos céus por um dia e uma noite inteiros. O choro dele ecoando enquanto ele despenca em direção ao oceano gigantesco, frio e indiferente. Mas o destino. O destino tinha outros planos. Ele não morre. As águas, de alguma forma, o acolhem, e ele é resgatado por duas ninfas do mar, Tétis e Eurínome. Elas o levam para um lugar seguro, uma caverna quentinha na ilha de Lemnos. E é ali, pela primeicíssima vez na sua curta vida, que ele sente o que é compaixão. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A mesma expressão que a mãe dele viu como algo repulsivo, Tétis vê como um lindo sorriso. É a prova de que a beleza, no fim das contas, está nos olhos de quem vê. Com essas palavras, com esse olhar, o pequeno Deus experimenta algo totalmente novo para ele e muito poderoso: a aceitação. Naquela caverna, algo o chama. Um calor, uma energia que vinha das profundezas da terra, o fogo de um vulcão. Ele se aproxima, ele toca o metal em brasa e, naquele momento de dor e de fascínio, ele não encontra sua destruição. Pelo contrário, ele encontra a sua vocação. Ali, ele renasce das cinzas, literalmente. Pensa bem na ironia. A nova identidade dele nasce justamente do elemento que o marcou, o fogo. Ele deixa de ser o rejeitado sem nome para se tornar o Vulcano. Ele pega a fonte da sua suposta feiura e a transforma na sua maior força. Ele se torna o mestre da forja. E por 9 longos anos, Vulcano fica ali, isolado, se dedicando à sua arte. Cada martelada, cada faísca, não era só para moldar o metal. Era uma forma de colocar para fora toda a dor da rejeição. Ele transformou o sofrimento em habilidade, a solidão em maestria. E no final desses 9 anos, ele não era mais uma criança indefesa. Ele era um mestre artesão. E sua vingança, essa seria sua obra-prima. Então, o dia chega. Vulcano, já um jovem deus, decide voltar. E voltar justamente para o lugar da sua maior dor, o Olimpo. E ele não chega de mãos vazias, não. Ele traz um presente para a mãe. Um presente incrível. Um trono de ouro maciço, todo trabalhado. Mas será que era só um presente mesmo? E o Olimpo, claro, não decepciona. Continua o mesmo de sempre. A chegada dele é recebida com quê? Risadas. Um monte de risadas. Os deuses perfeitos zombando da aparência dele. Mas Vulcano? Ele tá nem aí. Deixa rir. Ele tinha um plano e a zombaria deles era só ruim. Ele se aproxima de Juno com uma humildade toda calculada. Oferece o trono com palavras de carinho, de devoção, com um sorriso que a mãe dele continuava achando uma careta.
Ele interpretou o papel de filho arrependido com perfeição. E a rainha, toda vaidosa, orgulhosa, caiu direitinho na armadilha. Juno, claro, adorou o presente. Se sentiu um máximo. Ela senta no trono magnífico, vira o centro das atenções, aproveitando toda a admiração. Mal sabia ela que aquele símbolo de poder estava prestes a se tornar um instrumento da sua maior humilhação. O dia passa, a festa acaba, e na hora de levantar, ué? Ela não consegue? Tenta de novo. Nada. Ela tá presa. Presa no trono. Aí o pânico toma conta do Olimpo. Vem servo, vem outros deuses, tentam puxar, empurrar, mas não adianta. A obra de Vulcano era simplesmente perfeita. Todo o poder dos céus era inútil contra a genialidade de um artesão. Presa e completamente humilhada, a pose de rainha da Juno vai por água abaixo. Ela começa a gritar, explode de raiva com um simples ferreiro que só estava admirando a arte do trono. Naquele momento, ficou claro para todo mundo. A rainha do Olimpo tinha perdido totalmente o controle. Ela estava nas mãos do filho que ela rejeitou. E aí, não tem mais jeito. Chegamos no ponto de virada. A mesma rainha que jogou o filho do Olimpo para nunca mais ter que olhar na cara dele, agora é forçada a implorar para que ele volte. Ela precisa engolir o orgulho e dar a ordem: chamem o desgraçado. É a admissão pública de que a habilidade dele era maior que o poder dela. E o Vulcano retorna. Mas não do jeito que todo mundo esperava, com raiva, querendo quebrar tudo. Não. Ele chega calmo, sereno. Ele não tinha voltado para destruir o Olimpo. Ele voltou para reivindicar o seu lugar. E dessa vez ia ser nos termos dele. E as exigências dele são simplesmente geniais. Ele não pede ouro, ele não pede poder, ele pede o que não se pode comprar. Primeiro, ser recebido ali, na casa dele, com o respeito que um deus e filho da rainha merece. E segundo, a segunda condição é a cartada de mestre. Ele exige se casar com Vênus, a deusa da beleza. Pensa na jogada, o monstro exigindo a mão da beleza. E o mais incrível é que ele consegue tudo. Juno, sem opção, concorda com tudo. E Vênus, surpreendentemente, aceita na hora. Afinal de contas, um marido podre de rico, super talentoso e que seria totalmente dedicado a ela? Proposta irrecusável. E assim, Vulcano, o rejeitado, o feio, conquista não só o respeito de todos, mas também a deusa da beleza. A história de Vulcano é uma prova poderosa disso, né? Ele pegou a ferida mais profunda que alguém pode carregar, a rejeição da própria mãe, e usou isso como combustível, como matéria-prima para forjar o próprio valor, a própria arte. Isso faz a gente pensar, será que a verdadeira beleza, aquela que importa de verdade, não nasce justamente da nossa capacidade de pegar o que nos quebrou e transformar em algo extraordinário?